Olá, e seja bem-vindo de volta ao Infinita Oração. Hoje, vamos explorar um estudo bíblico sobre o significado de nossas ofertas a Deus e ao próximo, com base na 7ª porção do livro de Êxodo. Vamos tecer essa história com leituras de 1 Reis, do Evangelho de Mateus e o Salmo 26 para revelar o profundo ensino moral e espiritual que as Escrituras nos oferecem no dia de hoje. Aproveite agora para apertar o botão do like, pois isso ajuda o YouTube a levar esse estudo para mais pessoas. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos nossos vídeos diários, e vamos começar. Nas próximas reflexões, mergulharemos em um dos mais profundos e reveladores trechos das Escrituras Sagradas, onde o Senhor estabelece instruções detalhadas para a construção do seu santuário entre o povo de Israel, em uma jornada que alcançaria a perfeição nos ensinamentos de Jesus. A narrativa começa no deserto, após a libertação do Egito. O povo escolhido havia testemunhado os milagres do Altíssimo, havia recebido os 10 mandamentos, e agora recebia orientações específicas sobre como criar um lugar santo onde o Criador habitaria entre eles. E farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Esta declaração divina marca o início de uma extraordinária jornada espiritual. A oferta trata, em sua essência, do convite de Deus para que seu povo participe ativamente na construção de sua morada. Não por necessidade divina, mas por um profundo desejo de comunhão. O Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, pede contribuições voluntárias: ouro, prata, bronze, tecidos, madeira, azeite, especiarias, materiais preciosos que seriam transformados em um tabernáculo digno de sua glória. Este estudo nos levará além do significado histórico dessas instruções. Veremos como o templo construído pelo rei Salomão séculos depois refletia o mesmo desejo divino de habitar entre seu povo. Contemplaremos as palavras de Jesus Cristo sobre o verdadeiro templo e a autenticidade nas promessas. E nos inspiraremos no salmista que ansiava pela beleza da casa do Senhor. Em cada palavra, em cada detalhe, descobriremos não apenas um plano arquitetônico, mas um projeto divino que aponta para uma verdade atemporal. O Eterno deseja habitar não apenas em templos feitos por mãos humanas, mas no templo do coração de cada um de nós. A seguir, examinaremos com mais profundidade as instruções divinas para a construção do tabernáculo. Veremos como cada elemento do santuário carrega um simbolismo profundo que ecoa através dos tempos até nossos dias, revelando aspectos do caráter do Pai Celestial e de seu plano de redenção para a humanidade. A narrativa de Êxodo 25 começa com um convite extraordinário do Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Aqui temos um princípio fundamental que permeia todas as Escrituras. O Criador não busca ofertas forçadas, mas aquelas que vêm de corações movidos por amor e gratidão. Os materiais solicitados são notáveis por sua variedade e riqueza: ouro, prata e bronze, tecidos de azul, púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de texugo, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas. Esta lista revela não apenas a beleza que adornaria o tabernáculo, mas também a inclusividade divina, desde metais preciosos até materiais mais comuns, permitindo que todos participassem conforme suas possibilidades. O objetivo desta coleta é claramente declarado nas palavras do Altíssimo: e farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Esta é a primeira vez nas Escrituras em que Deus expressa seu desejo de habitar fisicamente entre seu povo. A palavra hebraica para habitar aqui, shaka, está relacionada com Shekinah, o termo que viria a descrever a manifestação da glória divina. Nas instruções que seguem, cada detalhe do tabernáculo é precisamente especificado. A Arca da Aliança recebe atenção primordial, um cofre de madeira de acácia revestido de ouro puro, onde seriam guardadas as tábuas do testemunho, coroada por uma tampa chamada propiciatório, com 2 querubins de ouro em suas extremidades. Ali virei a ti, diz o Senhor a Moisés, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins. Este seria o ponto focal da presença divina, o lugar santo onde céu e terra se encontrariam. As instruções continuam com a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro puro com 7 lâmpadas, e os detalhes estruturais do tabernáculo, suas tábuas, bases, barras, véus e coberturas. Cada elemento carregava um propósito tanto prático quanto simbólico. O altar de bronze para os sacrifícios e o átrio exterior completam este complexo sagrado, criando um caminho progressivo de acesso à presença do Todo-Poderoso. É importante notar que este desenho não foi uma invenção humana, mas uma revelação divina. Como o Senhor enfatizou a Moisés,
Vê que faças todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Este tabernáculo terrestre seria uma réplica de uma realidade celestial, um vislumbre do trono de Deus traduzido para termos materiais. O que podemos aprender com estas especificações detalhadas? Primeiro, que o Pai deseja comunhão com seu povo, mesmo estando disposto a limitar sua presença infinita a um espaço definido para facilitar esse relacionamento. Segundo, que a aproximação com o divino exige preparação, purificação e reverência, representadas pelos diferentes níveis de acesso ao tabernáculo. Terceiro, que a beleza e a excelência têm seu lugar na adoração, nada menos que o melhor era aceitável para este santuário. A seguir, veremos como séculos depois, estas instruções para uma estrutura portátil no deserto seriam desenvolvidas em um templo permanente e majestoso pelo rei Salomão, ampliando a visão de um lugar onde o Criador habitaria entre seu povo. Séculos após a construção do tabernáculo no deserto, encontramos o rei Salomão dando início a uma obra monumental, a edificação do primeiro templo em Jerusalém. Como lemos em 1 Reis, o Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe tinha prometido, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Esta aliança entre Salomão e Irão, rei de Tiro, ilustra como o Altíssimo pode usar até mesmo nações estrangeiras para cumprir seus propósitos. O cedro do Líbano, famoso por sua qualidade e durabilidade, seria utilizado na construção da casa do Senhor. Um paralelo interessante com a madeira de acácia do tabernáculo. Enquanto Deus proveu acácia no deserto, agora utilizava recursos internacionais para sua morada permanente. O texto nos revela a impressionante escala desta operação. Tinha Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam madeira nas montanhas. Foram os chefes dos oficiais de Salomão, 3.300, que davam as ordens ao povo que fazia a obra. Uma multidão imensa, trabalhando em harmonia para um propósito sagrado. A construção começou no 4º ano do reinado de Salomão, no mês de Ziv, o 2º mês. Uma data preservada com precisão nas escrituras para destacar a importância histórica deste evento. As dimensões do templo eram exatas e simbólicas: 60 covados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Proporcionalmente, o templo seguia o modelo do tabernáculo, mas em escala ampliada, simbolizando como a presença de Deus agora se estabelecia de forma mais permanente. Um detalhe fascinante é mencionado no texto: e quando se edificava a casa, faziam-na de pedras já preparadas, de modo que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. O silêncio durante a construção refletia reverência. A casa de Deus nascia em quietude, sem o ruído das ferramentas humanas perturbando sua santidade. As características interiores do templo incluíam câmaras laterais em 3 andares, janelas largas por dentro e estreitas por fora, o santo lugar e o santo dos santos. Toda a estrutura interna foi revestida de cedro, com esculturas de querubins, palmeiras e flores abertas. O ouro cobria praticamente tudo, manifestando visualmente a glória e majestade do Pai Celestial. No meio desta descrição arquitetônica, encontramos uma promessa divina que ecoa a finalidade do tabernáculo. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, que falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Esta declaração revela algo profundo. A habitação de Deus entre seu povo não dependia apenas da beleza do edifício, mas da obediência e fidelidade dos adoradores. O templo, com toda sua magnificência, era apenas um símbolo externo de uma realidade espiritual mais profunda, o relacionamento de aliança entre o Criador e seu povo. A transição do tabernáculo móvel no deserto para o templo fixo em Jerusalém reflete o desenvolvimento da história de Israel, de nômades à nação estabelecida. Contudo, o princípio permanecia o mesmo. O Todo-Poderoso desejava habitar entre seu povo, ser seu centro, sua referência, sua glória. A seguir, veremos como Jesus Cristo, séculos mais tarde, traria uma nova compreensão sobre o verdadeiro templo de Deus, transformando e expandindo o conceito de habitação divina para além de estruturas de pedra e madeira. Avançando alguns séculos na história bíblica, chegamos às palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Em Mateus 5, o Messias aborda um tema aparentemente distante das ofertas e templos que vimos até agora, o assunto dos juramentos e promessas. No entanto, uma análise mais profunda revela conexões surpreendentes com os temas anteriores. Ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor, começa Jesus, referindo-se às leis sobre juramentos encontradas no Antigo Testamento, como em Levítico 19 e Números 30.
Estas leis enfatizavam a seriedade das promessas feitas a Deus, especialmente no contexto das ofertas e votos. Quando um israelita prometia uma oferta ao templo, esse compromisso era considerado sagrado. Contudo, Jesus prossegue com uma declaração revolucionária. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Aqui, o Filho do Homem está fazendo mais do que simplesmente dar uma nova regra sobre juramentos. Ele está redefinindo a compreensão sobre a presença de Deus. Observe como suas palavras conectam-se sutilmente com o templo. O céu é descrito como trono de Deus, reminiscente do propiciatório da Arca da Aliança onde o Senhor se assentava entre os querubins. A terra é chamada de escabelo de seus pés, evocando a imagem do templo como lugar onde o Eterno caminhava entre seu povo. E Jerusalém, o local do templo físico, é identificada como a cidade do grande rei. Jesus continua, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Esta afirmação nos lembra que, assim como os israelitas não podiam criar a partir do nada os materiais para o tabernáculo, eles ofereciam o que já haviam recebido, também não temos poder criativo independente. Até mesmo nosso corpo é um dom divino, não uma criação nossa. A conclusão de Cristo é direta. Seja, porém, o vosso falar. Sim, sim. Não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Esta insistência na simplicidade e honestidade reflete o mesmo princípio que vimos nas ofertas para o tabernáculo. Deus busca autenticidade, não elaborações externas que mascaram intenções duvidosas. Nesta passagem, Jesus está aprofundando o conceito de oferta. No sistema do tabernáculo e do templo, as pessoas ofereciam bens materiais e sacrifícios. Agora, o Messias ensina que devemos oferecer verdade em nossas palavras e integridade em nossas promessas. A oferta mais valiosa não é mais ouro ou prata, mas honestidade e transparência diante de Deus e dos homens. Este ensinamento também se conecta com o tema da habitação divina. Se o tabernáculo e o templo eram lugares onde Deus habitava entre seu povo, as palavras de Jesus sugerem que a verdade cria espaço para a presença divina em nossas vidas cotidianas. Quando vivemos na verdade, tornamo-nos habitações dignas do Espírito Santo. Enquanto o Templo de Salomão impressionava pela grandiosidade e beleza, Jesus direciona nossa atenção para algo mais simples e profundo. A integridade do coração, expressa através da honestidade nas palavras. Esta é a verdadeira oferenda que o Pai Celestial deseja. A seguir, exploraremos como o salmista expressa seu anseio pela casa de Deus, revelando uma dimensão adicional sobre o significado da habitação divina e nossa resposta a este privilégio sagrado. Nas reflexões anteriores, contemplamos as instruções divinas para o tabernáculo, a construção do Templo de Salomão e o ensinamento de Jesus sobre a verdade nas promessas. Agora, o Salmo 26 nos leva ao coração de um adorador que expressa seu profundo amor pelo santuário de Deus. Este salmo, atribuído a Davi, começa com um apelo fervoroso: julga-me, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Notemos imediatamente a conexão com o ensinamento de Jesus sobre a integridade. O salmista não apenas frequenta o lugar santo, mas vive uma vida íntegra, coerente com sua adoração. O texto prossegue com um convite audacioso: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Esta disposição para ser examinado pelo Criador revela uma transparência que ecoa o sim, sim, não que Jesus ensinaria séculos depois. O adorador verdadeiro não teme o escrutínio divino, pois sua devoção não é apenas exterior, como o revestimento dourado do templo, mas permeia sua essência interior. No versículo 6, o salmista declara: lavarei as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Esta imagem evoca os rituais de purificação dos sacerdotes antes de adentrarem o tabernáculo. Porém, Davi enfatiza que a limpeza verdadeira é a inocência moral, não apenas a água ritual. Este princípio seria repetidamente enfatizado pelos profetas, que advertiam contra a adoração vazia de transformação ética. E então chegamos ao coração do Salmo, uma declaração apaixonada que revela o motivo de toda esta busca por integridade. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Aqui está uma conexão direta com o tabernáculo e o templo. O salmista não apenas respeita estes lugares sagrados, ele os ama profundamente. Esta declaração nos leva a uma reflexão profunda. Enquanto o Todo-Poderoso desejava habitar entre seu povo, como vimos nas passagens anteriores,
Aqui vemos o povo, representado pelo salmista, desejando habitar na presença de Deus. Este é o complemento perfeito, a resposta humana ao convite divino. A iniciativa divina de construir um lugar de encontro é respondida com o anseio humano por esse mesmo encontro. O salmista prossegue com uma súplica: não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários. Em outras palavras, ele pede para não compartilhar o destino daqueles que rejeitam os valores do santuário. Esta é uma súplica compreensível, pois quem experimenta a doçura da presença divina naturalmente deseja permanecer nela eternamente. O salmo conclui com uma nota de gratidão e compromisso: mas eu ando na minha integridade, resgata-me e tem piedade de mim. O meu pé está plantado em terreno plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Novamente, vemos a integridade como resposta à graça divina, e o compromisso de louvar a Deus na comunidade dos fiéis. Este salmo acrescenta uma dimensão vital à nossa compreensão da oferta e do santuário. Enquanto Êxodo detalha os materiais e a construção, e Reis descreve a magnificência do templo, o Salmo 26 revela a resposta emocional e espiritual apropriada a estes lugares santos: amor, reverência e o desejo sincero de viver de acordo com a santidade que representam. A seguir, exploraremos como estas 4 passagens, Êxodo, Reis, Mateus e Salmos, se entrelaçam para revelar verdades profundas sobre a habitação de Deus entre os homens e como isso aponta para Jesus Cristo como cumprimento supremo de todas estas prefigurações. À luz das passagens que exploramos, podemos agora contemplar como estas diferentes narrativas convergem para uma verdade central que encontra seu ápice em Jesus Cristo. O padrão que emerge conecta o tabernáculo no deserto, o templo de Salomão e o ensinamento do salmista sobre integridade e o amor pelo santuário, revelando uma progressão divina no plano de redenção. Quando estudamos as instruções detalhadas para o tabernáculo em Êxodo, vemos que cada elemento apontava profeticamente para o Messias. A Arca da Aliança, contendo a lei, prefigurava aquele que disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Como Jesus declarou em Mateus 5, cumprindo a palavra para a qual apontava o tabernáculo. O propiciatório, onde o sangue era aspergido para expiação dos pecados, antecipava o sacrifício perfeito de Cristo, como ensina a carta aos Hebreus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O véu separando o santo lugar do santo simbolizava a separação entre Deus e a humanidade, véu que seria rasgado no momento da morte de Jesus, como narra Mateus. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Este evento dramático sinalizou o fim da necessidade de intermediários humanos e o acesso direto à presença do Pai Celestial através do Filho. O candelabro de ouro com 7 lâmpadas prefigurava Jesus como a luz do mundo, enquanto a mesa dos pães da proposição apontava para aquele que declarou: eu sou o pão da vida. Cada detalhe do tabernáculo era uma sombra da realidade que viria em Cristo. O Templo de Salomão expandiu estes símbolos em escala maior, representando a expansão do plano redentor de Deus. A promessa divina de habitar entre o povo se as leis fossem obedecidas encontra eco nas palavras de Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que era condicional no Antigo Testamento torna-se possível através do amor e da graça manifestados em Cristo. É fascinante observar que Jesus frequentemente se referia ao templo em termos que revelavam sua compreensão de ser ele mesmo o verdadeiro santuário. Quando os líderes religiosos questionaram sua autoridade para purificar o templo, ele respondeu: destruam este templo, e em 3 dias o levantarei. Como explica o evangelista, ele falava do templo do seu corpo. Em Cristo, o conceito de habitação divina ultrapassou o edifício físico para se tornar uma pessoa. O ensinamento sobre juramentos em Mateus 5 revela outro aspecto dessa transição. Se no antigo sistema sacrificial as pessoas faziam votos e juramentos relacionados às ofertas, Jesus enfatiza a integridade simples, o sim, sim e o não, não, como a verdadeira oferta agradável a Deus. Isto se alinha perfeitamente com sua missão de internalizar a lei, movendo-a das tábuas de pedra para o coração humano, como profetizado por Jeremias: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. O amor pelo santuário expresso no Salmo 26 encontra seu cumprimento mais elevado quando entendemos que amar a Jesus é amar o verdadeiro tabernáculo de Deus. O salmista declarava: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Palavras que ganham profundidade quando aplicadas a Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como ensina Paulo aos Colossenses.
A busca por integridade que permeia o Salmo 26 reflete o chamado de Jesus para uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, não uma justiça de aparências externas, como o ouro que revestia o templo, mas uma transformação interior que flui de um coração rendido ao Espírito Santo. Esta progressão revela uma verdade fundamental: Deus sempre desejou habitar com seu povo. No tabernáculo, essa habitação era limitada e acessível apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano. No templo, tornou-se mais estabelecida, mas ainda restrita. Em Jesus, a presença divina se fez plenamente acessível, como proclama João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A palavra grega traduzida como habitou literalmente significa tabernaculou. Jesus construiu e estabeleceu sua tenda entre nós. E o plano divino não parou aí. Através do Espírito Santo, os próprios membros do corpo de Cristo se tornaram templos vivos. Como Paulo pergunta aos Coríntios: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A meta final de todo o simbolismo do tabernáculo e do templo era preparar a humanidade para esta realidade transformadora. Sermos nós mesmos habitação do Altíssimo. A verdadeira oferta que Deus sempre buscou não eram metais preciosos ou sacrifícios animais, mas corações rendidos. Como escreveu Davi no Salmo 51, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Jesus Cristo, em sua vida perfeita e sacrifício supremo, ofereceu precisamente isso: a entrega total da vontade humana à vontade divina, dizendo no Getsêmani: não seja como eu quero, mas como tu queres. A seguir, baseados nesta compreensão, elevaremos nossos corações em oração, respondendo a este convite divino para sermos tabernáculos vivos do Espírito Santo. Pai Celestial, Criador de tudo quanto existe, assim como pediste ao teu povo que oferecesse os melhores materiais para construir um lugar onde habitarias, nós te oferecemos hoje nossos corações. Reconhecemos que o tabernáculo no deserto, o templo magnífico de Salomão, e até mesmo as palavras mais sinceras, eram apenas sombras da realidade plena revelada em Jesus Cristo. Senhor, que possamos, como salmista, amar a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Que nossa integridade não seja apenas nas palavras, mas em todo o nosso ser. Como Jesus nos ensinou a simplicidade do sim, sim e do não, não, ajuda-nos a viver em verdade diante de ti e dos outros. Transforma-nos, Todo-Poderoso, em santuários dignos da tua presença. Que o véu que separa o humano do divino permaneça rasgado em nossas vidas, permitindo que tua glória habite em nós e flua através de nós para um mundo que precisa conhecer-te. Em nome de Jesus Cristo, o tabernáculo vivo, oramos. Amém. Ao concluirmos este estudo bíblico sobre a oferta, é hora de amarrar os fios que percorremos e extrair lições práticas para a nossa vida cotidiana. Começamos com o tabernáculo no deserto, passamos pelo majestoso templo de Salomão, refletimos sobre as palavras de Jesus acerca da verdade nas promessas e nos emocionamos com o amor do salmista pela casa de Deus. Agora, precisamos transformar estas reflexões em aplicações concretas. A primeira lição fundamental que emerge deste estudo é que Deus sempre desejou proximidade com seu povo. Desde o Jardim do Éden, o Criador buscou comunhão com os seres humanos. O tabernáculo e o templo foram expressões físicas deste desejo divino. Quando o Senhor ordenou: farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles, estava revelando seu coração de pai que anseia estar próximo de seus filhos. Esta verdade encontra seu ápice em Jesus Cristo, chamado de Emanuel, Deus conosco. Hoje, através do Espírito Santo, esta presença divina se torna ainda mais íntima, habitando dentro dos crentes. Como ensina Paulo: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Isto transforma radicalmente nossa compreensão de nós mesmos. Se somos templos do Espírito, cada decisão que tomamos adquire uma dimensão sagrada. As escolhas morais, os relacionamentos, o uso do tempo e dos recursos, tudo isso se torna parte da adoração. Assim como o tabernáculo era cuidadosamente mantido e purificado, somos chamados a cultivar a pureza em nossos pensamentos e ações. Como Paulo exorta: ora, o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. A segunda lição vem do caráter voluntário das ofertas para o tabernáculo. O Senhor especificou que as contribuições deveriam vir de todo homem cujo coração o mover voluntariamente. Deus não impõe sua vontade nem força nossa devoção. Ele busca adoradores que respondam livremente ao seu amor. Jesus expressou o mesmo princípio quando ensinou que nossas palavras deveriam ser sinceras.
sem necessidade de juramentos elaborados para comprovar nossa honestidade. A simplicidade e a sinceridade são valores divinos. No mundo contemporâneo, frequentemente marcado pela artificialidade e pela manipulação, somos chamados a uma transparência radical, reflexo da integridade do próprio Cristo. Uma terceira aplicação deriva da excelência dos materiais usados no tabernáculo e no templo. Ouro, prata, madeiras preciosas, tecidos finos, tudo representava o melhor disponível. Esta qualidade não era para impressionar os homens, mas para honrar a Deus. Da mesma forma, somos convidados a oferecer o melhor de nós em tudo o que fazemos. Como Paulo escreveu aos Colossenses: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens." Isto se aplica ao trabalho profissional, às responsabilidades familiares, ao serviço na comunidade e especialmente ao ministério na igreja. A excelência é uma forma de adoração. A quarta lição emerge do Salmo 26, onde o amor pelo santuário se expressa através de uma vida de integridade. O salmista não separa sua experiência no templo de sua conduta diária. Para ele, andar na integridade e amar a habitação da casa do Senhor são realidades inseparáveis. Da mesma forma, nossa espiritualidade não pode ser dividida, reservada apenas para os momentos de culto formal. A verdadeira devoção permeia todos os aspectos da existência. Como Jesus ensinou no Sermão do Monte, a religião autêntica afeta nossos relacionamentos, nossos negócios, nossas palavras e até mesmo nossos pensamentos mais íntimos. Uma quinta aplicação prática relaciona-se com a comunidade. Tanto o tabernáculo quanto o templo eram lugares de reunião, onde o povo se encontrava para adorar coletivamente. O salmista declara: "Nas congregações louvarei ao Senhor." Jesus, ao estabelecer a nova aliança, também formou uma comunidade de discípulos. A fé bíblica nunca foi concebida como uma jornada puramente individual. Somos chamados a viver nossa fé em relação com outros fiéis, formando juntos o que Paulo descreve como um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A sexta lição deriva da promessa condicional feita a Salomão: "Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, confirmarei para contigo a minha palavra, e habitarei no meio dos filhos de Israel." A presença de Deus não é automática nem garantida. Ela está conectada à obediência e à fidelidade. Jesus expressou o mesmo princípio: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada." Isto não significa que ganhamos o favor divino por mérito próprio, mas que a comunhão com Deus floresce em um terreno de obediência amorosa. Finalmente, todo este estudo nos leva a uma revelação transformadora. O verdadeiro santuário não é um edifício, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o cumprimento perfeito de tudo que o tabernáculo e o templo simbolizavam. Quando o adoramos, quando seguimos, quando permitimos que sua vida flua através de nós, estamos participando da realidade para a qual todas as sombras anteriores apontavam. Em termos práticos, isto significa que nosso relacionamento pessoal com Jesus deve ser o centro de nossa vida espiritual. Os rituais, as tradições, até mesmo os lugares de culto, por mais significativos que sejam, são secundários à presença viva de Cristo em nós. Como ele disse à mulher samaritana: "A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem." Que possamos, portanto, viver conscientes da presença divina em nós. Que nossas palavras reflitam a integridade que Jesus ensinou. Que nosso amor pelo Senhor se expresse em vidas de retidão e compaixão. Que ofereçamos voluntariamente o melhor de nós para a sua glória. E que, como templos vivos do Espírito Santo, sejamos canais através dos quais o mundo ao nosso redor possa experimentar a realidade do Deus que deseja habitar entre seu povo. Esta é a mensagem atemporal que flui das instruções sobre o tabernáculo, ecoa nas pedras do templo de Salomão, ressoa nas palavras de Jesus sobre integridade, vibra no coração apaixonado do salmista e continua a transformar vidas hoje. O Todo-Poderoso, Criador do Universo, deseja habitar em você. O que você achou do estudo bíblico de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no nosso estudo de hoje. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações para não perder nada, aperte o botão do like para ajudar esse estudo a chegar a mais pessoas, e lembre-se também de compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essas palavras hoje. Obrigado por assistir, e até amanhã no nosso próximo vídeo.